Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje, na nossa segunda aula de História, nós vamos falar um pouquinho sobre esse fato, esse acontecimento, que foi um acontecimento importante para a história, que foi a peste bubônica. E a gente vai finalizar falando um pouquinho sobre a Guerra dos 100 Anos, que acontecem aí logo após esse processo da peste bubônica, que acontece aí no período da Idade Média. Ok? Vamos lá começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto bem importante aí para a história. Quando a gente fala de peste bubônica, nós estamos falando de uma infecção bacteriana causada aí por Yersinia pestis, o nome aí dessa bactéria. É uma bactéria que acomete aí o ser humano e ele vai ser, essa doença, essa infecção bacteriana, ela vai ser transmitida através de pulgas. E ela se concentra em animais de pequeno porte, nesse caso especificamente os roedores, ok? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses pontos que foram pontos interessantes e importantes para a história, pausadamente, ok? Vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema. As cruzadas contribuíram para a expansão das atividades comerciais europeias. A gente falou na aula passada de história, a gente falou sobre as cruzadas. E a gente falou justamente desse ponto, que foi um ponto importante para a economia. Nós falamos sobre o fim aí do feudalismo, e o feudalismo tinha como base econômica a agricultura, e nós falamos sobre o início, com a queda do feudalismo, automaticamente vai surgir um novo modelo econômico. E esse novo modelo econômico vai estar aí concentrado nas questões comerciais, nas relações comerciais. Os orientais apresentaram ao Ocidente as especiarias asiáticas, como o cravo, a canela, a noz moscada e o açúcar. Porém, nos porões dos navios de comércios vindos de Cafta, chegaram pessoas infectadas pela peste bubônica, milhares de ratos que transmitiam a doença. O rato, na verdade, era apenas um vetor, porque o que era a pulga que transmitia essa infecção bacteriana, essa doença. Nas cidades europeias, nós tínhamos dois pontos e dois processos que foram processos importantes para que essa doença ela se alastrasse, tomasse conta da Europa, que era a alta densidade demográfica. Nós tínhamos um quantitativo de pessoas muito grandes, e a gente já falou em aulas passadas sobre isso, quando a Europa teve um crescimento populacional muito intenso e a produção da agricultura ela teve que aumentar, florestas tiveram que ser derrubadas, árvores tiveram que ser derrubadas, para que naquelas terras fossem iniciadas um processo de agricultura por conta da alta demanda populacional. Então, ele precisava ter mais alimento. Então, nós tínhamos aí um terreno extremamente fértil para essa doença. Nós tínhamos muitas pessoas numa determinada área territorial. E nós tínhamos precárias condições de higiene, o que acelerava também esse processo da doença. E aí nós vamos ver através dessa imagem, conhecer um pouquinho mais como funciona essa doença. A peste bubônica, esse nome é dado bubônica pelos bulbos, os bulbos que se formam na região, nas glândulas linfáticas, na região do pescoço, na região das axilas, na região da virilha. Então, essas regiões são regiões que nós temos aí, seriam propensas a esses bulbos crescerem nessas regiões. A peste bubônica é uma doença infectocontagiosa e é transmitida pela bactéria Yersinia pestis, que vive nas pulgas alojadas no pelo dos ratos. Durante a época medieval, estima-se que a peste negra matou 50 milhões de pessoas.
Hoje a praga ocorre em menos de 5.000 pessoas por ano em todo o mundo. Até porque nos dias de hoje nós temos aí na indústria farmacêutica já temos aí medicamentos para esse tipo de doença, que são os antibióticos. Então foi descoberto aí ao longo do tempo, e hoje nós temos um tratamento específico para isso, para esse mal que aconteceu inicialmente lá atrás, lá na Idade Média, que não se tinha ainda conhecimento dessa doença e não se sabia o tratamento, como fazer para tratar alguém com essa doença. A doença é contagiosa, ataca as glândulas linfáticas, causando inchaço e inflamação nessas áreas. E aí a gente percebe que é bem nessa região aqui do pescoço, dessas glândulas, nos bulbos. Pessoal, essas glândulas, infectadas, elas podem crescer do tamanho de um ovo de galinha. E esses bulbos, chamados bulbos, por isso peste bubônica, eles doem muito. Então você imagine a dor que aquela pessoa sentia com aquelas glândulas inchadas, inflamadas desses bulbos aí. Se a bactéria atinge os pulmões, no geral pelo sangue, o paciente desenvolve a peste pneumônica, que é transmitida de pessoa para pessoa por meio de objetos infectados com muco ou pelo ar. Então, os pulmões eles também são afetados com essa doença, então agravando ainda mais esse processo infeccioso bacteriano dentro do pulmão. Continuando, há o risco de a peste contaminar o sangue e com isso causar complicações mais sérias. O diagnóstico precoce permite que a peste seja curada com antibióticos. Se não for tratada rapidamente, ela pode ser fatal. Então, na verdade, o rato ele é apenas o vetor da doença. As pulgas é que transmitem a doença. E quando esses homens chegavam dessas regiões onde traziam mercadorias, especiarias de outros locais, os navios estavam com ratos, esses ratos estavam infectados, estavam com as pulgas, e essas pulgas já tinham infectado as pessoas que estavam dentro dos navios. Então, quando o navio ele atraca, as pessoas já estão contaminadas e saem daquela localidade do navio e vão infectando mais e mais pessoas. É uma doença, é infecto-contagiosa, se pega muito rápido a doença. Eu não preciso necessariamente a pulga picar em mim. A doença pode ser transmitida de uma pessoa, por exemplo, ok? E os sintomas iniciais da peste bubônica aparecem de 7 a 10 dias após a infecção. Então, você imagina, a pessoa é infectada e ainda tem esse prazo aí de 7 a 10 dias para começar a desenvolver os sintomas aí da peste bubônica. Continuando aqui. A enfermidade transmitida por ratos, suas pulgas e pelos fluidos das pessoas contagiadas podem atacar os pulmões, infectar a corrente sanguínea ou causar inchaço de bulbos acompanhados de manchas escuras. E aí eu trouxe algumas imagens que mostram muito bem esse processo aí dessa enfermidade. Ali na região do pescoço nós temos aí as ínguas inflamadas e doloridas, uma pessoa normal e a pessoa aí adoentada com a peste bubônica. Percebam, por isso que era também conhecida como a peste negra, porque as mãos em algumas localidades elas começavam a ficar nessa coloração escura devido à doença. Então ela foi disseminada rapidamente com esse nome, a peste negra. E aí nós temos algumas informações. Na aula passada a gente falou, na aula da semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso. No ano do Senhor, em 1348, acontece sobre quase toda a superfície do globo
uma tal mortalidade que vivos quase não eram suficientes para enterrar mortos. Percebam aí a quantidade de mortos que estava acontecendo. Um terror tão grande tinha se apoderado de quase toda a gente, que mal aparecia em alguma ferida ou inchaço. A vítima via-se privada de qualquer assistência, sendo mesmo abandonada pela sua família. E aí nós temos Vitae Paparo, do século XIV, falando um pouquinho sobre o que foi esse processo da peste negra. E logo ao lado nós temos aí um médico, a vestimenta aí dele que ele utilizava para tratar dessas pessoas que estavam doentes. Estas máscaras em forma de bico continham perfumes e eram usadas para evitar a propagação das doenças. Por isso que tinha esse bico alongado, aparentemente aí aparentando um pássaro, né? Eles colocavam essência aí no bico para não sentir aquele odor, aquele mau cheiro, porque as pessoas infectadas, aqueles bulbos que iam saindo, ele causavam muito odor. Então, eles não chegavam perto dessa pessoa doente, essa vareta aí era para ter uma distância dessa pessoa que estava infectada. Sintomas do segundo dia. Já depois daquele processo ali, daqueles de 7 a 14, de 7 a 10 dias, depois, a partir do momento que essa pessoa começava a sentir os sintomas, no segundo dia, o que ela teria? Febre 41 graus, altíssima, queda brusca da pressão arterial, calafrios, batimentos cardíacos rápidos e fracos, ínguas dolorosas e mal cheirosas, agitação, delírio, confusão mental, perda de coordenação motora. O fígado e o baço aumentavam de volume, causando muita dor abdominal. Então percebam como essas pessoas sofreram nesse momento aí, com essa doença se disseminando pela Europa. Ninguém sabia exatamente o que era, o que trouxe, como foi que ela surgiu e como fazer para não pegar aí esse vírus, essa infecção bacteriana. No fluxo das trocas comerciais e das rotas marítimas, a peste atingiu primeiro as cidades portuárias, que eram justamente as cidades que recebiam essas embarcações, com essas pessoas que estavam infectadas. E os ratos, né? Do continente, seguindo depois para o interior e para as áreas rurais, ou seja, as áreas que eram mais distantes dos portos. A peste era altamente contagiosa e, em geral, matava todos os habitantes dos lugares onde chegava, que buscavam abrigo nas áreas rurais, onde existia menos densidade demográfica e logo menor risco de contágio. As pessoas moravam um quantitativo muito maior na cidade e por isso elas foram infectadas rapidamente. As pessoas que estavam na área rural demoraram essa doença demorou um pouco mais a chegar nessas localidades. E as pessoas que estavam na cidade, que já ouviram falar desse processo, começaram a fugir daquelas regiões e indo para as regiões mais afastadas, que eram as áreas rurais. A doença não escolhia suas vítimas e atingia ricos e pobres, servos e autoridades políticas, as pessoas laicas, que não acreditavam em Deus, ou as pessoas que acreditavam, as pessoas que estavam nesse cenário religioso, que eram os eclesiásticos. Dessa forma, o clero teve a sua imagem de infabilidade abalada, ao mesmo tempo que crescia a popularidade de cultos místicos. Então, nós tínhamos aí uma imagem que aquela pessoa, aquele líder religioso da igreja naquele momento, da Idade Média, ele era uma pessoa infalível, que nenhuma doença pegaria naquela pessoa, porque ele era considerado santo, que nada de mal poderia acontecer com aquela pessoa. Então, quando a peste negra começa a alastrar pela Europa e alguns eclesiásticos começam a ficar doentes, as pessoas começam a olhar e dizem, gente, não era para ter pegado nele, porque ele é considerado santo, ele é uma pessoa pura. Então, essa imagem que se tinha desses eclesiásticos, elas começam a cair por terra e as pessoas agora começam a adorar
outros deuses, começam a ter outros cultos místicos, por conta desse olhar que se tinha antes para essa figura eclesiástica, e agora com a doença, eu começo a olhar aquela pessoa de outra forma totalmente diferente, porque não é aquilo que eu imaginava que era. A doença estimulava o medo da morte e dos castigos divinos contra os pecadores, além de fazer crescer o preconceito contra diferentes grupos religiosos, como os judeus, responsabilizados em parte pela catástrofe. Por quê? Porque os judeus eles estavam nesse cenário comercial. E eles eram considerados, lembrem da aula passada que a gente falou das cruzadas, eles eram considerados infiéis. Muçulmanos, judeus eram infiéis porque eles acreditavam e adoravam outros deuses, outro Deus. Então, nesse olhar específico, as pessoas começam a acreditar que a doença veio por conta daquela infidelidade daquele cara, daquele homem, daquele comerciante que estava navegando, estava de cidade em cidade, porque os judeus são ótimos comerciantes, os árabes também. Então, começa a se acreditar que a doença, ela veio daquele homem, aquele pecador, aquela pessoa que é infiel. Então, essa imagem acaba sendo uma imagem distorcida nesse cenário aí dessa doença. E aí nós temos um mapa que mostra justamente a expansão da doença. Nós temos aí Cafta, nessa parte aí verde, cana, e aí nós temos aí essa progressão no mapa. Começa por Cafta e a doença ela começa a se espalhar para outras regiões aí. Percebam, olha, 1346 e 1347 ela fica ali concentrada na região de Cafta, a primeira localidade, onde os navios atracam ali naqueles portos, a doença se dissemina naquela localidade, depois ela começa a se espalhar. 1348, 1349, 1350 para outras regiões da Itália e 1352, 1353 para outras regiões aí da Europa. Então percebam que vai haver uma expansão rápida, não demora muito não. Percebam que aí a transição é de um ano, menos de um ano, de uma localidade para outras localidades, para outros países. Então é muito rápido, devido a essa questão da expansão marítima acontecendo nesse momento, a expansão comercial que está acontecendo nesse contexto. A Guerra dos 100 Anos, vamos falar um pouquinho sobre ela agora. Século XIV e século XV, vai ser uma guerra aí específica entre a França e a Inglaterra. Nós vamos ter aí, ocorreu no contexto de peste, ela acontece bem nesse período, um contexto de crise, de fome, de revoltas camponesas. Motivo: concorrência da Inglaterra pelo trono francês, esse vai ser o motivo principal. E o motivo secundário é porque essa região, a disputa por Flandres, rico estado independente, que é uma região aí da França, que a Inglaterra está lutando por ela. Então vai ser uma guerra totalmente voltada por questões territoriais. O resultado da guerra foi o fortalecimento do poder real e a centralização política culminando no Estado francês. É a partir desse contexto da Guerra dos 100 Anos que a gente vai observar, dentro da história, o início do processo absolutista, do poder absoluto do rei, da figura absoluta do rei. É logo após a Guerra dos 100 Anos, começa a vigorar esse sistema, onde o rei ele tem esse poder absoluto, ok? Diante disso, nós vamos ter algumas revoltas camponesas. Por quê? Vimos no início da aula que a Europa vai viver um cenário muito difícil, um cenário de guerra por conta da Guerra dos 100 Anos. Nós vamos viver num cenário difícil por conta da peste, muitas pessoas vão morrer, questão econômica vai ser abalada. Só que depois da Guerra dos 100 Anos, nós vamos perceber que a figura do rei, ela vai se posicionar. Nós vamos ter agora a figura desse poder absolutista se concentrando dentro desse trono. E é aí que acontecem as revoltas camponesas. Por quê? Porque diante desse estrago que acontece na Europa, o rei agora vai cobrar imposto. O rei quer dinheiro para reconstituir aí a Europa. Dar um up na Europa.
O que é que vai acontecer? Os camponeses não vão aceitar. Inicia-se um processo de revolta aí por parte desses camponeses. Vamos lá, vamos ver alguns pontos. Ocorreram a partir de mudanças na estrutura feudal, com o renascimento da cidade, essa transição aí do modelo econômico feudal, onde a base era a agricultura, a base era a terra, para esse novo modelo econômico que a gente já vem falando nessas duas últimas aulas, que é esse modelo comercial, esse modelo novo. Ocorre devido problemas ambientais do século XIII, que afetaram a produção agrícola, a mortalidade da peste negra que a gente acabou de falar, impactos da guerra que resultaram em grave crise na agricultura. Então agora esse rei, essas cidades europeias, elas precisam de dinheiro para se reerguer, se levantar. E o rei agora vai pedir esses impostos, cobrando impostos excessivos para os camponeses. Em cidades como a França e a Inglaterra, os nobres impuseram pesados impostos aos trabalhadores como forma de reverterem seus prejuízos. Essas cobranças despertaram violentas revoltas camponesas nessas regiões. Então, é por conta desse processo que haverá as revoltas camponesas, por conta das cobranças de impostos excessivas que esses reis absolutistas começam a cobrar essa população. E aí vamos responder algumas questões que estão relacionadas com o assunto que nós vimos hoje. Primeira questão diz assim: um dos eventos mais marcantes do cenário político europeu na Baixa Idade Média foi a eclosão da Guerra dos 100 Anos. Entre as suas causas podem ser indicadas: alternativa A, a reivindicação do direito ao trono francês, feita por Eduardo III da Inglaterra, e a disputa do controle da região de Flandres. Alternativa B, a invasão do noroeste francês pelos bretões e a interrupção do comércio marítimo francês no Mar do Norte. Alternativa C, o casamento de Henrique VIII com Ana Bolena e seu desejo de suceder Filipe IV no trono francês. Alternativa D, a transferência do papado de Roma para Avignon, desagradando o clero e a nobreza da Inglaterra. E a alternativa E, o desenvolvimento das manufaturas na Inglaterra e o consequente controle da rota comercial do Mar do Norte. Nós falamos aqui que a Guerra dos 100 Anos ela vai ser provocada por uma disputa no trono e por uma região, uma porção territorial, bem na região aí da França. Então, alternativa correta, alternativa A. A Guerra dos 100 Anos acontece pela disputa do trono francês e aí por questões territoriais, porque essa área é uma área muito importante economicamente falando. E aí nós vamos finalizar nossa aula de hoje com essa atividade do livro do capítulo 6, das páginas 37 até a página 45, ok? Pessoal, até a próxima aula, fiquem com Deus. Bons estudos, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco, que nós vamos tirar todas as dúvidas possíveis de vocês. Fiquem com Deus, tchau, tchau.